alegria, você que está aí nos acompanhando. Sou a irmã Maristela Ganassini, filha do Sagrado Coração de Jesus, assessora do setor Juventudes, Vocações da CRB e assessora externa da CEMOVIC, Comissão para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Eu sou Dom João Francisco Salmo, sou presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada. Eu sou Sônia Gomes Oliveira, estou presidente do Conselho Nacional do Laicato no Brasil. Padre Marlon Malakoski, coordenador do SAV-PV Nacional. Que bom, que alegria! Estamos aqui para bater um papo, conversar sobre como foi todo esse momento preparatório para a abertura do nosso terceiro ano e também algumas perspectivas de como será essa caminhada do terceiro ano vocacional, com o SAV da CNBB, o Laicato, o CRB, com todo esse movimento que a Comissão Episcopal também vem preparando. Sônia, conta para nós como foi um pouco esse processo de preparação, como vocês, os leigos, os cristãos leigos, vivenciaram e estão vivenciando esse momento. Então, minha irmã Maristela, para nós tem sido uma experiência boa, até porque eu penso que a proposta já na construção do próprio ano vocacional já despertou em nós uma motivação muito grande de trazer também essa vocação laical, porque muitas vezes é tão pouco falada na igreja, né, quando a gente pensa em vocação. Nós, então, compondo alguns espaços nas equipes que estiveram fomentando, construindo todo o material, mas também nós estamos nos preparando agora, por exemplo, fizemos um roteiro de ciclo bíblico, até porque domingo, dia de Cristo Rei, né, a gente começa a dar início, então nós fizemos a partir do texto base um roteiro de ciclo bíblico, trazendo essa vocação laical, todas as expressões de vocação em preparação para essa abertura do ano vocacional, do ano nacional vocacional. E no decorrer do ano, nós estamos com várias perspectivas de formação, uma mobilização muito grande nos nossos regionais e uma intenção muito boa. Eu vejo que está tendo um ânimo muito grande do laicato em trazer, em puxar e vivenciar esse ano vocacional, até também por conta do tema, né? Acho que o tema é muito, ele chama a gente. Vocação é graça e missão. E depois aquilo que nós queremos. E o laicato como esse vocacionado, dando essa continuidade dessa sua vocação no mundo secular, evangelizador no mundo secular, nós temos um desafio muito grande. Até porque a gente percebe que o mundo está tão ferido e doente, e o grande desafio nosso é esse. Como vocacionados, viver essa experiência do ser samaritano, do testemunhar Jesus Cristo, de vivência da palavra. Então, acho um pouco isso, a gente está muito animado. Que bom, ser sal da terra e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Que bom, e também nessa perspectiva do nosso lema, que os corações possam estar ardentes, os nossos pés se coloquem a caminho, se coloquem em missão. Padre Marlon, a gente sabe que existe uma organização do serviço de animação vocacional no nosso Brasil, em cada diocese, em cada regional. Como você vem sentindo essas manifestações, seja nos grupos de WhatsApp, o que você tem acompanhado como coordenador do serviço de animação vocacional? Como você tem percebido essa motivação, essa preparação e também se vem sentindo perspectivas para o ano vocacional? Então, irmã Maristela, nós temos programado, já pensado várias iniciativas e ações para a caminhada vocacional, em todo o processo, em toda a caminhada, e o ano vocacional ele vem para dar mais ênfase a todo o trabalho que já acontece, né? Por exemplo, as equipes vocacionais, as EVPs que estão sendo organizadas, constituídas em todo o Brasil, é o momento também para o ano vocacional fortalecer todo esse trabalho que já acontece, e nós vemos muitas iniciativas, muitas ações acontecendo em todo o Brasil. Vemos uma criatividade responsável acontecendo muito nos vários espaços, né, através dos dons, dos talentos, as pessoas fazendo com que essa mensagem vocacional possa perpassar todos esses ambientes. E nós vemos, acima de tudo, essa grande motivação que tem surgido através de tantas iniciativas, de encontros, de formações, de gincanas, de tantas coisas boas
que está sendo compartilhado em todo o país. Então isso vem para dar ainda mais ênfase a todo o trabalho vocacional que já estava acontecendo, e agora com a realização do terceiro ano vocacional, isso vem para dar um impulso ainda maior nessa caminhada vocacional. Lá no espaço que a gente teve também, a gente ouviu dos bispos, é uma injeção de ânimo, né? Um ânimo vocacional, não é, Dom João Francisco Salme? É cumprido o nome de Dom João Francisco Salme, e também a alegria da missão, né? Uma missão bem desafiadora nesse momento, ser presidente da comissão e poder também dar abertura, né, para este nosso ano vocacional. Nesse circular entre as comissões que preparam, nós tivemos comissão de comunicação, subsídios, teológica, de liturgia, vários grupos trabalhando. Como o senhor sentiu esse engajamento? As pessoas que foram envolvidas assumiram? Como é que o senhor sentiu essa caminhada? Para quem talvez não tenha informação, nós temos a comissão dos ministérios ordenados e vida consagrada, constituída de 4 bispos e de 2 assessores. Nós tínhamos conosco o padre Joãozinho, que no ano passado, no começo desse ano, na verdade, foi nomeado administrador de sua diocese e não pôde nos ajudar. Está voltando agora para nos dar uma mão. O padre Juarez esteve presente desde a primeira hora, foi muito importante o trabalho do padre Juarez, a quem eu quero agradecer aqui, como também ao padre Joãozinho, mas que agora teve uma missão nova na própria congregação e não pode colaborar conosco, e por isso ele não participa dessa abertura, nesse momento importante em Aparecida. Mas, assim, há pessoas que trabalham muito que não são vistas. Então nós temos muitas pessoas porque constituímos uma comissão central, 4 comissões de trabalho, e envolvendo muita gente. E todos se empenharam. Houve um esforço muito bonito de trabalho para que nós tivéssemos o texto base, tivéssemos subsídios e logo a divulgação, foram usados muitos meios para divulgar o ano vocacional. E para mim é muito importante que o grupo que trabalhou logo no início e que deu sugestões foi um grupo que entendeu que nós tínhamos que fazer desse ano vocacional um ano realmente da igreja. As diferentes formas de participação consciente e ativa na igreja teriam que ser promovidas. E por isso, há pouco aqui nós ouvimos sobre o laicato. É muito importante que os cristãos e cristãs leigos se deem conta de que são uma vocação. E são uma vocação essencial na igreja. Não existe igreja sem os leigos. Os leigos são, a grande maioria, são, digamos, a grande massa, a grande quantidade das pessoas na igreja. E, além disso, temos, então, os ministérios ordenados, que, para quem não sabe, é bom sempre lembrar de novo, é que recebe o sacramento da ordem, no grau do diaconato ou do presbiterato, que são os padres, ou no grau de bispo. E a vida consagrada. A vida consagrada é um nome bonito, mas ele pode ficar um pouco genérico, assim, o consagrado. São as congregações religiosas, são leigos e leigas consagrados, são muitas diferentes formas, segundo carismas diferentes, apostolado até diferente, espiritualidades que também têm suas particularidades, são diferentes formas de viver essa vocação tão especial. E os consagrados religiosos das congregações fazem os votos de obediência, castidade e pobreza, que são um sinal de que ali há pessoas que entenderam o amor de Deus e que, agradecidas pelo amor que recebem de Deus, se doam gratuitamente e generosamente. Não é que só os consagrados devem fazer isso, isso é nosso, do batizado, da pessoa batizada. Mas os consagrados têm a missão de potencializar isso para recordar a todos nós que assim se deve viver a vida cristã. Então, esse trabalho todo, a comissão central, mesmo já a comissão dos ministérios ordenados, mas a comissão central do ano vocacional, as comissões de trabalho e tanta outra colaboração que fomos recebendo de outras pessoas que foram sendo engajadas, tudo isso é sinal de que nós teremos um belo ano vocacional. E, como dizia o Padre Marlon, há muita coisa já sendo realizada por aí. Então, nós vamos conseguir certamente fazer a nossa parte, porque a grande graça mesmo, ela vem de Deus. A vocação é dom, é graça, é Deus que toma iniciativa, é Ele que nos dá tudo isso. E nós, agradecidos, retribuímos, trabalhando também. Essa questão vocacional não é só o trabalho, e queremos trabalho, muita gente atuando, doando a sua vida, mas para isso acontecer tem que haver corações que ardem. E a gente aprendeu que os corações ardem a partir do encontro com Jesus.
Então há aqui uma mística, uma espiritualidade que é fundamental. A experiência do encontro com Jesus, o encantamento com Ele, com a vida dele, com o Evangelho, com as coisas do reino que Ele trouxe, que Ele anunciou, e a partir daí doar a vida nos mais diferentes espaços, dentro da igreja, com a igreja e no mundo secular, por toda parte, para que de fato nós, conscientes da vocação, sejamos sal da terra, fermento na massa e luz do mundo. Muito bem, percebemos aí que leigos, religiosos, religiosas, sacerdotes, bispos, diáconos, enfim, estamos com a igreja toda mobilizada. Então, podemos dizer que o ano vocacional, ele precisa perpassar, assim como o sangue que está em nossas veias, que nos dá a possibilidade de viver, ele precisa perpassar em todos os recantos, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, nas nossas igrejas locais, diocese, arquidiocese, enfim. Na nossa igreja, precisa ser a temática a ser lembrada e a ser vivida. Então, temos muitos meios para vivermos. Gostaria assim, de enfatizar alguns deles. Um deles, a nossa espiritualidade. Todos os nossos momentos de oração, de encontro, que a gente possa recordar, rememorar e rezar pelas vocações, rezar pelos nossos jovens, por aqueles que estão em processo de escolha, se vão escolher a vocação específica do sacerdócio, da vida consagrada, da vida familiar, da vida laical, que a gente possa estar rezando por eles. Outra forma é utilizar os meios de comunicação, divulgar, e aqui a gente aproveita e já convida você que ainda não está seguindo no Instagram, no Facebook, as nossas redes sociais, vai lá, @AnoVocacional. Segue, curte as nossas redes sociais. Envie também notícias. contato.anovocacional@cnbb.org.br e acesse o nosso site. Você vai encontrar subsídios, vai encontrar aí o hino, a oração para baixar, enfim, vai ver as notícias que estão acontecendo através do site anovocacional.cnbb.org.br. Visite, divulgue nas nossas redes sociais. Dei aí 2 dicas, vai uma terceira. Quando você for com sua comunidade, com a sua paróquia fazer o planejamento, faça um planejamento e nele não deixe de colocar também ações de animação vocacional, encontros vocacionais, encontros de discernimento, convivência e partilha das diferentes vocações, encontros com juventudes, com catequese. Aqui vai uma dica muito importante: nas edições CNBB encontramos um subsídio totalmente voltado para a catequese, oportunidade e espaço significativo para trabalharmos a questão vocacional. Uma outra questão também é estudarmos um pouco sobre a vocação, compreendermos um pouco mais sobre a teologia da vocação, a vocação como graça, a vocação como missão. Tudo isso nos ajuda a responder ao objetivo geral do ano vocacional, que é termos e proporcionarmos uma consciência vocacional em todas as instâncias, em todos os lugares, desenvolver a nossa sensibilidade. Com isso, Padre Marno, uma frase, uma palavra que você queira dizer a quem está nos acompanhando de motivação para este ano vocacional. Creio que para este ano vocacional, além de motivarmos a todas as vocações, é também nós nos sentirmos motivados em nossa própria vocação. Que bom, muito obrigada por estar conosco. Sônia, o que você gostaria de dizer aos nossos jovens, às juventudes? Que toda vocação, todo batizado, vocacionado na igreja tem que viver a vocação com alegria. É a alegria que nos propõe essa abertura do Espírito, mas vivendo com alegria. Dom Salme, uma mensagem para as famílias. Sabemos, eu aprendi desde muito cedo, que a família é o berço de todas as vocações. Então, um convite para que o senhor deixe uma mensagem para as famílias. Eu posso falar uma outra coisa antes ainda? Eu deixo. Eu estava pensando aqui, não queria esquecer, repetir o que já foi dito, mas nós nesse ano vocacional precisamos voltar àquele primeiro anúncio, falar de Jesus, falar muito de Jesus Cristo, não uma conversa qualquer, mas com convicção, com alegria, com aquela disposição de quem sabe que encontrou em Jesus tudo o que
tudo que sonha para a sua vida. Então, conhecer Jesus, ler sobre Ele, ler a palavra dele, os evangelhos. No Novo Testamento tem as cartas, enfim, as passagens todas que tem Jesus sempre no centro. Então é preciso a gente conhecer Jesus. Quando se fala de conhecer Jesus, a gente tem que pensar no que ele sentia, o que Jesus sentia, o que no coração dele, o que fazia Jesus sorrir, o que fez Jesus chorar, o que fez Jesus ter esperanças e acreditar, e o que se passava dentro dele, o que ele propõe para nós concretamente. Quando se fala do projeto de Jesus, o que é esse projeto de Jesus? O que ele pede que nós façamos, como ele quer que nós vivamos? Não por ser ele que quer simplesmente, mas porque ele sabe o que é bom para nós. Quer dizer, qual é o segredo de viver que ele nos pode dar? Então, conhecer Jesus. É preciso também pensar muito na igreja. A igreja somos todos nós, discípulos e discípulas, missionários, missionárias, que seguimos Jesus e seguimos juntos. Nós formamos comunidades, pequenas comunidades, comunidades família, pai, mãe, filhos. Nós formamos outras comunidades religiosas, comunidades de vida, pequenas comunidades eclesiais missionárias. Existem muitas formas de pequenos grupos alimentarem a sua fé, de viverem a sua fé, de darem o seu testemunho, de ter uma presença de transformação no meio do mundo. Então, conhecer bem a igreja é constituída de leigos e leigas, de consagrados e consagradas, de padres, diáconos e bispos, constituída de casados e de solteiros. Eu conheci há 30 anos atrás Dom Joel Ivo Catapã, era um bispo auxiliar de São Paulo, é certamente um dos homens que mais fez pelas vocações aqui no Brasil, que mais trabalhou pela pastoral vocacional, pelo sábio, enfim. E ele dizia, é preciso dizer aos leigos, leigas, que casados ou solteiros, cada um é uma vocação. Alguém que não casa, que uma certa altura escolhe por ser solteiro, aceita a sua condição de solteiro, que o faça com total alegria e entrega, é caminho de santidade. Então, com isso eu queria dizer, reforçar a ideia, a compreensão de que na igreja ninguém vive sem vocação. Cada um de nós tem uma vocação, quer dizer, a nossa vida, cada um deve fazer da sua vida uma resposta a Jesus, e nisso se vive a vocação. Então, falar muito bem o que são os cristãos leigos e leigas, casados e solteiros, a família, enfim, tantas formas de participar da igreja, de estar presente no mundo, de atuar no mundo para transformar o mundo. E falar muito, falar bem mesmo, com gosto e alegria, dos consagrados e consagradas, dos que são ministros ordenados. Eu sou ministro ordenado, mas eu preciso saber falar das outras vocações. Se eu não sei falar das outras vocações, significa que eu não entendi nem mesmo a minha. Então, cada um precisa valorizar a beleza das outras vocações. O que seria eu, hoje, bispo, se não houvesse consagrados, leigos, padres, enfim, não faz sentido pensar-se sozinho na igreja. Nós somos uma grande família de irmãos, com a grande diversidade de formas de participação, vivendo nossa vocação pessoal. Mas, irmã, então, quanto à família, então, a família é um espaço especial, porque ali, pai, mãe e filhos que cultivam juntos a fé, que creem, fazem a experiência do amor de Deus, que conhecem Jesus, que descobrem o Espírito Santo em suas vidas, que em casa tem um tempo de oração, pai e mãe que ajudam os filhos desde pequenos a se darem contas do amor de Deus, que participam da comunidade, que olham para além das cercas da sua casa, para além das paredes do seu apartamento, que pensam no pobre, no necessitado, naquela pessoa que não tem nenhuma catequese, que não conhece Jesus Cristo. Despertar esse espírito missionário, essa forma de se doar pelos outros, isso predispõe para grandes vocações, para ouvir a vocação. Isso tudo sempre em clima de oração, de escuta da palavra de Deus e de comunhão com a igreja, viver a unidade da igreja. Isso é muito importante também. A igreja católica atravessou séculos por causa da comunhão. Quem separou teve muitas dificuldades e deu origem a muitas dificuldades. Então nós precisamos nos manter unidos a qualquer preço, em comunhão, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, muitas vezes perdendo nossas ideias, nosso modo particular de pensar, mas em comunhão, unidos, ali está a nossa força. Eu gosto sempre de lembrar aquela afirmação de Jesus, de que ele pede ao Pai que nós sejamos que nós vivamos a comunhão para que o mundo creia, quer dizer, para que o mundo consiga acreditar que Ele, Jesus, é o Filho de Deus que veio ao mundo. Então, na família, a família que participa da comunidade, a família missionária, ela é essencial na vida da igreja. Se alguém que
me ouve aqui, ou nos ouve falar de família, e por alguma razão não tem uma família. A família de sangue não existe, se desfez, ou não existe mais ninguém, a pessoa está sozinha. Ela tem outras formas de ter irmãos e irmãs. Há famílias de pessoas que se juntam e realmente são irmão um do outro. Então, o importante é família comunidade. É pessoas que, como diz o Papa na Fratelli Tutti, que tem uma compaixão compartilhada por uma comunidade de pertença e de solidariedade, que juntos são apaixonados por participar de uma comunidade onde todos vivem a solidariedade, a unidade e a consciência de pertencer. Então, com isso, nós certamente teremos aquilo que Dom Valmor dizia, que é uma frase que faz pensar, que nós precisamos ter consciência vocacional para que, como igreja, nós tenhamos o vigor missionário que nós precisamos ter. Sem consciência vocacional não há na igreja o vigor missionário que nós precisamos ter. Então, com isso, eu termino desejando que, de fato, o ano vocacional seja um tempo de graça, não porque Deus só faça isso se nós fizermos a nossa parte. Ele faz a parte dele, mas que nós, colocando a nossa parte, vamos juntar-nos a Deus, que quer o melhor para todos nós. Que bom, muito obrigada, Gonçalves, Sônia, Padre Marlon, que alegria podermos compartilhar desse momento com vocês. Convidamos novamente e reforçando toda aquela ação que for realizada, vamos divulgar, vamos fazer ressoar essa alegria que nós temos do nosso ano vocacional. Instagram, Facebook, @ano vocacional. O nosso contato para enviar notícias com fotos, contato.anovocacional@cnbb.org.br e o nosso site anovocacional.cnbb.org.br. Não precisa colocar www, é apenas anovocacional.cnbb.org.br. Continue compartilhando, aprenda com sua comunidade a cantar o hino, o belíssimo hino do nosso terceiro ano vocacional. Reze a oração do ano vocacional com sua família, com sua comunidade, em sua paróquia, em sua diocese, na comunidade congregacional também, fazendo com que o hino, com que a oração fortaleçam ainda mais a nossa vocação e estimulem essas escolhas que vêm sendo feitas pelos nossos jovens. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida, que ela vá à nossa frente abrindo caminhos, nos inspirando, nos iluminando. Um abraço a todos.